Muito bom dia para você. Hoje é dia 22 de abril de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Tibon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Meus irmãos, e aqui a gente percebe que sempre na história da igreja, que é a sua cabeça é perfeita, que é nosso Senhor Jesus Cristo, mas o corpo, ele é cheio, repleto, composto por pessoas diferentes. E é preciso que haja uma conversa entre eles. Muitas vezes as opiniões se divergem, mas é preciso justamente por isso que se mantenha a unidade do Espírito Santo. E quando os apóstolos percebem isso, porque há uma queixa de que as viúvas eram deixadas de lado por parte nessa divisão entre os gregos e os hebraicos, então o que os apóstolos dizem? Vamos escolher, vamos nomear homens cheios do Espírito Santo, porque a obra é de Deus, então ela não pode ser apenas uma questão movida pelos interesses, pelas opiniões humanas. Tem que ser com sabedoria, que vem do Espírito Santo e que sejam cheios do Espírito Santo, porque a obra é do Senhor e precisa ser conduzida pelo Espírito Santo, e nomeá-los para essa função. Então eles escolheram esses 7 homens para que eles cuidassem e assim os apóstolos pudessem se dedicar inteiramente à evangelização, ao anúncio do reino de Deus. E aqui a gente percebe muito, às vezes as pessoas costumam dizer assim, mas por que padre não casa? Por que padre não tem família? Né? Família no sentido de se casar, de vir a contrair um matrimônio. Porque é uma entrega, é uma vocação sacerdotal. É entregue o anúncio do reino de Deus, a servir as ovelhas que lhes são confiadas, e aqui a gente vê já que os apóstolos tomaram essa decisão. Aí você vai dizer, mas Pedro tinha sogra, porque fala lá que Jesus curou a sogra de Pedro. Mas também na formação da comunidade, a partir dali eles começam a delegar funções e existem aqueles que se dedicaram exclusivamente ao anúncio do reino, ao anúncio da palavra. E cada um vai tendo exatamente a sua função. E o que não pode deixar de ser feito? O anúncio da palavra sobre a ação do Espírito Santo, com a sabedoria que vem do Espírito Santo, um dos dons do Espírito Santo de Deus. E é assim que a igreja se move, e é assim que a igreja caminha, e é assim que a igreja de Cristo, por mais que tantas vezes pareça que ela está sendo derrotada, mas que ela se mantém de pé. A história da igreja, ela é marcada por muitas lutas. A igreja em si, ela é perfeita. Perfeito, a palavra já diz e diz lá desde o começo. Se você quiser essa resposta, é só buscar na palavra. Perfeito é a cabeça que é nosso Senhor Jesus Cristo. Os demais membros, eles entram em atrito, às vezes eles entram em confronto, e por isso que tem que sempre ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, porque a obra é de Deus e não é dos homens. E é por não ser dos homens que ela se mantém de pé há milhares, de anos. Faz mais de 2000 anos o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele disse para Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Apacenta as minhas ovelhas. O que você ligar na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. E essa igreja peregrina, ela continua
caminhando. E muitas vezes parece derrotada. Mas como nós vimos ontem no devocional de ontem, o conselho de Gamaliel, o que é de Deus, vós não podereis eliminar. E é por isso que a igreja não pode ser conduzida sem o Espírito Santo. É preciso que se olhe para as ovelhas, que entenda a sua humanidade, as dores, mas que tudo seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E aí nós temos as vocações sacerdotais, onde nós temos o nosso amado Papa, que é o pastor maior de todo esse rebanho. Temos os cardeais, temos os bispos, temos os padres, e assim cada grupo de ovelha vai tendo seu pastor local ali que vai conduzindo, tendo como referência hoje o Papa Francisco, que é o pastor maior. Todos eles a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não deve esquecer que são homens, que precisam de nossas orações para que estejam continuamente ligados ao Espírito Santo, para conduzir as ovelhas, porque a obra não é deles, a obra é de nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe de participar da Santa Missa, pedindo, apresentando ao Senhor aquilo que você traz no seu coração, os seus projetos, pedindo que se cumpra a vontade dele, não a sua. Você apresenta o que você deseja, mas que você permita que o Senhor faça aquilo que você realmente precisa. E que, como ovelha, você também apresente os pastores da igreja. Que você possa colocar em intenção a saúde do Papa Francisco na missa que você participar nesse fim de semana, a saúde do Papa Francisco, que você possa pedir que o Espírito Santo continue orientando diariamente para conduzir a igreja de Cristo, né? E que você possa orar pelo bispo local. No nosso caso aqui nós temos Dom Dario e temos o seu auxiliar, Dom Anderson, e que você possa pedir pelo nosso padre, Padre Antônio, e agora ele conta com a ajuda do Padre Clésio. Também oremos por ele, e ore também por aqueles padres que já passaram por nossa comunidade aqui, que você teve mais conhecimento com um de repente, que nós possamos orar por todos eles, porque são homens, pecadores, falhos, mas que entregaram a sua vida para servir a Igreja de Cristo, na vocação sacerdotal. E que eles sejam diariamente cheios, repletos do Espírito Santo, para bem conduzir as ovelhas ao reino dos céus. Deus abençoe.